SEBS, para mim, tem sido muito importante. Eu que já tenho uma militância na área da saúde há bastante tempo, a gente vem, ao mesmo tempo que conquistando um espaço novo para a cidadania brasileira, também enfrenta muitos reveses, muitas dificuldades. E encontrei no SEBS o espaço da política de saúde, que aglutina pessoas, que tem novas ideias, que reúne e debate de forma franca, de forma honesta e ajuda a propor para o Brasil e para cada um de nós soluções para o Sistema Único de Saúde. Então, o SEBS, para mim, tem uma importância crucial, porque permite que eu possa discutir abertamente com os meus pares, ao mesmo tempo em que a gente está engajado numa luta social maior, junto com outras entidades, defendendo uma proposta que nós acreditamos seja a melhor para cada cidadão brasileiro e para o Brasil como um todo. O SEBS foi criado com o sentido de agregar algumas pessoas, alguns grupos da sociedade que lutavam pelo direito à saúde, sob a bandeira de que saúde é uma questão para a democracia. Essa questão, esse momento da história do SEBS, nós tínhamos um contexto político absolutamente fechado às manifestações populares e, de alguma forma, o SEBS representou uma estratégia de resistência e de aprofundamento do debate da saúde tão caro, tão necessário naquele momento. Por isso é que o SEBS foi uma instituição e continua sendo uma instituição basilar no chamado processo da reforma sanitária, agregando aquilo que nós chamamos de movimento da reforma sanitária brasileira. Criamos uma revista e, para dar feitio legal à revista, nós criamos, então, uma sociedade, né, de cidadãos. O SEBS, ele não foi criado como uma sociedade de especialistas, um tipo de sociedade profissional. Não. Nós sempre, a nossa marca desde o início é de que nós éramos uma sociedade de cidadãos. Nós achávamos que para se ter saúde era preciso que o regime político ditatorial mudasse. Saúde não é mercadoria. Nós sempre lutamos, desde o início, por um acesso igualitário, universal, equânime, não é? Ou seja, um pleno acesso democrático ao direito social básico que é a saúde. Sou de Recife, Pernambuco, compõe um coletivo que está se estruturando por dentro do SEBS, do núcleo do SEBS estadual, que tem como desafio articular outros sujeitos que não sejam somente do campo da saúde, como também não sejam somente da academia. A gente tem estruturado por dentro desses 2 anos de articulação do movimento pelo SEBS, um conjunto de pessoas de serviço, de gestão, de movimentos sociais, e esse é um desafio, que esse conjunto de pessoas consigam manter a luta pela reforma sanitária, consigam colocar na agenda da saúde uma discussão de projeto de sociedade que pense a justiça social, uma luta por direitos à saúde, que tenha como cunho uma ruptura do projeto neoliberal e do capitalismo. É natural e foi natural que, depois de um período de grande movimentação, mobilização e de grande presença, né, o SEBS perde um pouco do seu papel, da sua função, e aí ele tem que ser repensado numa nova conjuntura e num outro momento. Eu acho que o que acontece agora é exatamente isso, né? Depois de 20 anos de estruturação de um novo sistema de saúde no país, o SUS, com avanços, mas também com fragilidades, o SEBS agora ganha uma nova responsabilidade, um novo papel, uma nova função, sempre numa visão suprapartidária, plural, não é? Ampla, que vê a questão da saúde num contexto muito mais amplo do que apenas assistência médica ou atenção à saúde. E eu fico muito feliz de ver que essa última gestão conseguiu retomar o ritmo da publicação da revista, qualificando a revista, retomou a publicação de livros, realizou seminários, elaborou e formulou documentos que passam a ter um papel cada vez maior em pensar, discutir, refletir sobre os rumos da política de saúde no Brasil. Então, não tem jeito, o SEBS está no DNA da reforma sanitária e vai continuar tendo um papel extremamente importante a cumprir no futuro.
em 1986, outras tantas representações estiveram presentes, como a própria organização da sociedade civil. Entretanto, 7 anos antes, quer dizer, em 1979, o SEBS foi efetivamente quem formulou, né, a ideia do Sistema Único de Saúde, quando, no primeiro simpósio de Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, apresentou um documento chamado A Questão Democrática na Área da Saúde. E este documento teve exatamente a concepção de todos os princípios e diretrizes que hoje conformam a organização do Sistema Único de Saúde. Então, a saída, que foi inclusive pensada pelo Aroca, era de que esta 8ª conferência seria uma espécie de uma pré-constituinte da saúde, em que se debatiam as questões e se construiria um consenso para ser levado na Assembleia Nacional Constituinte. Em 78, o SEBS se organizou para produzir um documento que era uma proposta política de reformulação do sistema de saúde. Esse documento foi um marco chamado A Questão Democrática da Saúde, porque era um documento que vinha da oposição, mas pela primeira vez era um documento propositivo. Ele tinha uma direção clara de aonde nós queríamos chegar. Fazer isso durante a ditadura era uma coisa quase impossível, impensável. Né? Diante daquelas condições, você pensar o que deveria ser o sistema de saúde. E ali se desenha o SUS. Pela primeira vez se fala em Sistema Único de Saúde, se fala que a atenção deve ser desde a curativa, a promoção, a recuperação, se fala que a saúde é uma questão ampliada. Então, é um documento extremamente atual, no sentido que ele dá o delineamento, o desenho do SUS, falava de descentralização, de tudo isso que está acontecendo hoje ainda. Ele tem coisas defasadas? Tem, porque ele apostou em algumas coisas que não aconteceram. Por exemplo, no que os trabalhadores, as centrais sindicais, os trabalhadores organizados, sindicatos, iam defender o Sistema Único de Saúde. E eles passaram a defender ter planos de saúde. Então, foi um ensinamento em termos de como fazer política, porque eu acho que foi isso que nos permitiu colocar esse texto na Constituição, e ele é atual até hoje, porque ele é a expressão do desenho do SUS. O que saiu daí veio a constituir no futuro o capítulo constitucional brasileiro, né, sobre o tema da saúde. O fato de que saúde é um direito de todos e é dever do Estado proporcionar essa saúde para os cidadãos advém dessa 8ª conferência. O tema da universalização do acesso, ou seja, o direito de todas as pessoas ao acesso à saúde, vem da 8ª conferência e vem do que o SEBS sempre defendeu. A questão do controle social já vinha embutido. Ele é fundamental, né, e daí sai o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais de Saúde e os Conselhos Municipais e Locais de Saúde. A Constituição brasileira tem um dos melhores capítulos da história universal na área de saúde, e o SEBS deve se orgulhar de ter sido um dos construtores desse capítulo. O fato do SEBS ter se adiantado para fazer uma proposta, ela foi extremamente importante na Constituinte, porque os setores conservadores, eles queriam manter tudo como estava, eles só não queriam que houvesse um sistema público, mas eles não tinham proposta. Então, nós tínhamos um recurso de poder que eles não tinham, que era ter uma proposta consistente, com adesão de vários setores, e que a gente saía falando para todos os líderes no Congresso. Até um deles que chegou e disse assim: o que é isso? Vocês todos repetem a mesma coisa? Como se nós tivéssemos ensaiado antes. É que nós tínhamos passado a vida construindo aquele projeto, ensaiando aquela proposta, e era uma unanimidade muito grande de todo o setor que queria reformar, essa grande coalizão reformadora. Foi muito duro.